Olá, bom dia, povo de Deus, amigos, irmãos em Cristo. Vamos que vamos com a nossa live matinal. Chuva caindo, muita chuva aqui. E deixa eu ver um ângulo melhor para nossa câmera aqui, porque está um pouco escuro, né? Vamos lá, vamos melhorar aqui. Isso, acho que ficou melhor agora. Pois é, que bom, né? Estamos aqui com mais gotas de graça do poço do amor, coração do nosso Deus, do nosso Pai. E eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre família, tudo de bom, né? Família, você sabe que é algo que você, por exemplo, em relação aos seus pais, você não escolhe, né? Você não escolhe seus pais, né? Você não escolhe seus avós, você não escolhe seus irmãos também, né? Você não escolhe, quer dizer, é algo que agora cônjuge, filhos, aí tudo bem, né? Mas é onde eu quero falar um pouquinho sobre família. E lá no livro de Atos, eu quero ler com você, carta de Deus para nós, Atos 16, versículo 31. Mas antes, né, compartilhe esse vídeo, manda o aviãozinho aí, compartilhe com seus amigos. Depois no Facebook temos o link lá também, mandamos o link lá para o Facebook, compartilhe lá no Facebook também o link. E também se inscreva no canal do YouTube Videira Patrocínio, tá? Se inscreva lá, ative o sininho, receber notificações. Quando você ativa lá, toda vez que eu mandar um novo vídeo, aparece para você. E compartilhe também com outras pessoas, né? O YouTube, mesmo quem não tem aplicativo de um Instagram ou Facebook, aí consegue assistir, né? Pela internet livre, só acessa o YouTube, ok? Vamos lá, Atos 16, 31, versículo, diz assim a palavra de Deus. Responderam-lhe eles, né? Responderam-lhe eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Na verdade aqui foi quando Paulo estava preso e houve aquele milagre, né? Lá na cadeia. Não vou contar a história agora por causa do nosso tempo. E aí, depois de todo aquele acontecimento, o chefe ali, o chefe da prisão, ele perguntou a Paulo o que ele poderia fazer para ser salvo. E Paulo então disse: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Bom, queridos, em primeiro lugar, então, esta é a vontade de Deus. Então, você que talvez foi o primeiro a ter uma experiência com Deus aí, a nascer de novo aí na sua família, por exemplo, lá em casa eu fui o primeiro. Olha só, às vezes muitas pessoas até pensam: será que Deus quer salvar só a mim e o resto da minha família não? Então eu quero te dizer que, olha só, aqui é um princípio que está na palavra: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a vontade de Deus é que toda casa, toda família seja salva, tá? Deus quer que seja salvo todos, não apenas você, tá? Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração, você que está aí orando pela sua família, você que está aí pedindo pela sua família, Deus, ele quer salvar toda a sua família, tá? Ele quer salvar você e todos os seus. Agora, o que é importante a gente entender? Quando, por exemplo, você é a primeira pessoa, talvez você é a pessoa que tomou a iniciativa de buscar Deus. Iniciativa não, ouviu o Espírito Santo te chamar, o Espírito Santo te chamou e você seguiu a voz dele. E talvez você fique preocupado em relação à sua família, né? Fica preocupado em relação à sua família. Então eu quero desafiar você, dizer para você não se preocupar. Ore a Deus, simplesmente ore. Eu quero, tem dois exemplos, duas histórias que eu ouvi, que eu conheci, dois testemunhos que eu quero contar para você. Um é um testemunho até fora do Brasil, né? Lá do Oriente. Numa família lá, um jovem, ele teve um encontro com Deus e
e ficou amando, né? E desejoso. E lá você sabe que os costumes são diferentes e tudo mais, até a cultura, a religião lá, tudo. E aquele jovem então, ele pedia a Deus pelo seu avô. Só que o seu avô, ele não entendia, por exemplo, esse jovem ele foi evangelizado na língua inglesa e a língua materna deles, ou a língua natural deles lá da região, não era inglês, era outra língua, né? Um outro dialeto. E o seu avô, ele não entendia inglês, percebe? Então esse jovem ficava preocupado, porque o avô não entendia o inglês, e só naquela língua lá deles, materna lá, antiga, tradicional, da cultura deles, e ele tinha dificuldade do avô dele ouvir o evangelho, né? E ele, aquele jovem, não tinha como estar compartilhando com seu avô. E a única coisa que ele fez foi pedir a Deus. Então ele começou a orar, começou a interceder pelo seu avô e tranquilizar seu coração, agradecer pela salvação do seu avô. E aquele seu avô, então, já ali no leito de morte, ele teve uma experiência com Deus, sabe? Teve uma experiência com Deus e ele creu no Senhor Jesus, sabe? Ele creu, entregou sua vida ao Senhor Jesus, teve uma visão e entregou sua vida a Jesus. Então, o que aconteceu? Como Jesus mesmo disse, os impossíveis para os homens é possível para Deus. O que nós percebemos? Percebemos hoje, igual lá eu estava falando lá no Oriente hoje, as pessoas, a Bíblia ela não é tão comum, né? Por exemplo, lá, por exemplo, a religião predominante lá em muitos países é o islamismo, usa o Alcorão, que é um livro preto como esse nosso. Então, se você chega para muitos deles lá e fala assim, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, e aí quando você pega a Bíblia, eles vão dizer, não, peraí, essa não é a palavra de Deus. Vão pegar lá o Alcorão e falar assim, esta é a palavra de Deus. Então eles têm a dificuldade de crer na Bíblia, porque para eles o livro sagrado é o Alcorão, entende? Então quer dizer, algo é um desafio para aquelas pessoas conhecer o Senhor. Mas hoje em massa pessoas estão se convertendo, em massa pessoas estão tendo experiências com Deus, estão entregando a vida a Jesus, estão sendo salvos. Como, Macedo? Através de visões, através de sonhos, né? Essa semana mesmo o pastor Luiz estava falando sobre isso, que é algo que a igreja nesse tempo muitas das vezes ficou alheia, né, a sonhos e visões, né? E até com aquele mito assim, você não pode querer ter um sonho, ter uma visão, porque o diabo pode enganar você, né? Na verdade, Jesus mesmo fala, qual o pai que o filho pede um pão e lhe dá uma pedra? De forma alguma. Então, se você pede a Deus para te dar um sonho, uma visão, ou te orientar, ou revelar algo, e através de sonhos e visões, é claro que com sinceridade, Deus que vai ministrar, não é o inimigo de forma alguma, né? Mas está acontecendo lá em massa, pessoas sendo salvas. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Então aquele jovem, ele entendeu que para Deus nada é impossível, e em relação à sua família você precisa crer e descansar. Você não pode ficar ansioso, desesperado, e muitas das vezes até acusando a família, ameaçando, coagindo, como já vi muitas pessoas. Fala para o ente querido, fala assim, se você não se converter, se você não buscar a Deus, você vai para o inferno e não sei o que mais. Enfim, essa não é a forma de você evangelizar sua família. Em primeiro lugar, ore, ame sua família em oração. Primeiro ponto. Segundo, viva o evangelho para eles, tá? Porque para a nossa família vale mais a nossa vida ou a nossa vivência do que sermões, tá? Para a nossa família, a maior pregação não é aquela que você prega, que você pronuncia, mas a maior pregação para a sua família é a sua própria vida, tá bom? Então, primeiro, ore, ame eles em oração. Segundo, viva o evangelho para eles, tá? E por último, em terceiro lugar, tendo oportunidade, tendo ambiente, compartilhe, tá bom? Mas não force a barra, porque não vai ter grandes resultados, tá bom? Deus abençoe, Ellen. Como é que vai? Tudo bem? Abraço para a família, seja bem-vinda. Então, meus amigos, olha só, lá no livro de Atos, ainda continuando aqui em Atos, capítulo 2, a carta de Deus para nós, Atos 2, versículo
versículo 21. Atos 2, versículo 21. Deixa eu marcar aqui. Atos 2, versículo 21, tá bom? Você pode conferir na sua Bíblia também, tá? Diz assim, ó: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, todo aquele. Então, o que a Escritura está dizendo? Todo que buscar a Deus. Tem gente que fica com raiva disso, né? Eu lembro da história de Jonas, né? Jonas, Deus falou para ele assim: vai lá e prega para aquela cidade, Nínive, para que eles se arrependam. E o Jonas ficou chateado, falou: mas o que é isso? Aquele povo é pecador demais, eles não merecem serem salvos, não, eles não merecem o perdão de Deus, não. Meu Deus do céu, né? E você sabe todo o desfecho da história, né? Chegou ao ponto do peixe engolir o Jonas, e por último, no final, o desfecho é que Jonas foi pregar para aquele povo, e aquele povo de fato se arrependeram, né? Então está aqui dizendo nessa carta de Deus para nós: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí a segunda história, o segundo exemplo que eu quero falar para você é de uma senhora, né? É de uma senhora que ela estava enferma, estava doente, e ela, né, não aceitava as pessoas virem falar de Deus para ela, porque ela achava que aquela situação que ela estava vivendo ali era a vontade de Deus, como muitas pessoas acham hoje. Eu lembro uma vez, no campo missionário, nós fazíamos reuniões ao ar livre, e numa tarde, no final de semana, programamos fazer ali uma concentração de oração embaixo de uma árvore, isso num povoado próximo à cidade. E eu me lembro que vieram as pessoas ali e nós oramos, e veio uma senhora numa cadeira de rodas, e aí eu disse para aquela senhora, eu falei: olha, nós vamos então pedir para Deus, vamos orar para a senhora ser curada, sair dessa cadeira de roda, que é muito triste, é muito sofrimento. E aquela senhora então disse assim: meu filho, mas como assim? Porque na verdade foi Deus que me colocou aqui. E quando aquela senhora falou aquelas palavras, eu falei: mas o que é isso, minha senhora? Foi Deus. Eu falei: então fica difícil para nós orarmos. Eu só garanto para a senhora que não foi o meu pai que colocou a senhora aí, porque o meu Deus não está aí perdendo o seu tempo, gastando o seu tempo em colocar pessoas em cadeira de rodas. Pelo contrário, Ele faz tirar, se precisar tirar, né? Então ficou difícil, e nós acabamos que oramos ali pelas pessoas, e aquela senhora voltou para sua casa do mesmo jeito. Então, assim, o que eu quero dizer para você é que Deus, escuta, Deus, Ele não está preocupado ou ocupado o seu tempo em prejudicar as pessoas, ou até mesmo de impedi-las de serem felizes ou de serem salvos. Então, sua família, por exemplo, tem muitas pessoas que oram: oh Deus, por favor, se for da tua vontade, salva a minha família. Quer dizer, na cabeça dessa pessoa é como se Deus não estivesse querendo que aquelas pessoas fossem salvas. Como eu já pensei isso sobre a minha família, e como eu já orava no início da minha fé, eu orava, falava: Deus, o que está acontecendo? Salva. E um dia, e Deus então ministrou no meu coração um dia, falou: não, o problema não sou eu, quero abençoá-los, eu quero salvá-los, a questão é eles. Então ora para que eles queiram, para que eles recebam. Então eu quero deixar aí a palavra para você. Você que está pedindo pela sua família ainda não é salva completamente, toda a sua família, toda a sua parentela, eu quero encorajar você a continuar orando, tá? Com o coração leve, tá? Não um coração angustiado, desesperado, porque Deus é o Deus que faz todas as coisas. Deus é o Deus que toca o coração, e uma vez que Deus tocar no coração, como está aqui, ó, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não se preocupe. Deus é o Deus do milagre. Como eu disse, os impossíveis para nós, para os homens, é possível para Deus. E então, como eu disse, continue orando e amando essas pessoas em oração, que algumas pessoas até oram pela família, só que elas oram com ódio, com revolta. Ah, meu Deus,
faz justiça, ó Deus, a situação. Quer dizer, elas oram, mas oram muitas das vezes com repulsa. Tem gente que ora pelo ente querido assim: ó Deus, eu não aguento mais esse problema, essa canseira, esse fardo, essa pessoa na minha vida, eu não aguento, eu não suporto mais, dá um jeito, Deus, tipo assim, sabe? Então é uma oração errada. Então quando você for orar pela sua família, ore amando eles, tá? Ore com compaixão. Jesus, ele sempre usou de compaixão para com as pessoas, tá bom? Usou de compaixão. E pessoas que, claro, não tinha nem com que recompensá-lo. Porque às vezes você diz assim: eu vou ter compaixão com quem se importa comigo. Agora, com quem não está nem aí, não está nem se lixando comigo, como que eu vou ter compaixão? Pois é, mas esse é o primeiro passo. Ore com amor, ore com compaixão. Segundo, viva o Evangelho, tá? Antes de você pregar para eles, viva o Evangelho. É igual filhos, né? Muitos pais ficam: como é que faz, Macedo, para meu filho não quer buscar Deus, como é que eu faço? Olha só, eu sempre falo assim, que filhos não fazem o que nós falamos, tá? Filhos não fazem o que nós falamos, filhos fazem o que nós fazemos. Então, guarde isso aí: filhos não fazem aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Então, se você quer que eles busquem a Deus, seja você o primeiro a buscar, ok? Então, primeiro, ore. Segundo, viva o Evangelho, que a tua maior pregação, maior pregação não seja sermões, tá? De exortação, de cobrança, mas que seja a sua vida, tá bom? Seu exemplo. E terceiro, profetize, declare, mas se tiver ambiente, fale, compartilhe, tá bom? Se tiver ambiente, essa semana eu falava para uma pessoa que estava também preocupada com a família, orando pela família, eu disse: tendo um ambiente, compartilhe, mas tem hora que não tem ambiente, então não adianta você compartilhar, que eles não vão receber, pelo contrário, vão criar repulsa. Tem pessoas que forçou a barra em enfiar a Bíblia goela abaixo na vida do parente. Sabe o que aconteceu? O parente agora não quer nem saber. Quando você fala em Deus, fala em Bíblia, ele escorrega, né? Escapola, escorrega igual bagre no sabão, né? Então, o que você deve fazer? Quando tiver um ambiente, compartilhe, mas entenda, para que você tenha autoridade, e quando eu digo autoridade, não é autoritarismo, tá? Autoridade, eu falo de reconhecimento. Para que você ganhe autoridade perante sua família, você precisa primeiro orar e amá-los em oração, tá? Quando você ora e chora pela sua família em oração, aí sim você ganha autoridade no mundo espiritual sobre a vida deles. Segundo, viva o Evangelho, tá? Viva o Evangelho. E aí, quando você for compartilhar, eles vão receber em nome de Jesus, amém? Mas fechando aos 2 versículos aí das Escrituras, carta de Deus para nós, 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É uma promessa, tá bom? Então a salvação não é só para você, é para toda a sua família. Segunda promessa aí para nós, segunda palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilha, amém. Então essa é a nossa oração, que as pessoas a Deus, tá bom? Eu digo para você que minha parentela hoje praticamente assim 95% já são todos salvos, toda minha parentela. Eu digo para você que no início da minha conversão eu ficava angustiado, agoniado, ele convidava, levava meus primos para a igreja, levava amigos, parentes, familiares. E eu digo para você, a maior colheita de almas na minha família aconteceu, não foi através da minha pregação, tá? Eu apenas orei, e vou dizer para você, orei e descansei, e Deus levou pessoas até eles, como diz aquele ditado: profeta de casa não faz milagre, né? Profeta na sua terra não tem honra, está lá na Bíblia, né? Profeta de casa não faz milagre, e Deus levantou pessoas, usou pessoas para evangelizá-los, e hoje, para glória de Deus, praticamente toda a minha parentela são salvas. Então isso é muito jóia, muito gratificante, amém? Então vamos orar pela sua família, você que está aí, está tendo seu coração aí já pensando em pessoas, nomes de seus familiares. Vamos juntos clamarmos ao nosso Deus, aleluia, amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor fez.
fez para a glória do Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, orando pela nossa família, porque na verdade é o nosso bem maior. Ó Deus, aqui nessa terra, a nossa família é o tesouro número 1, nosso maior tesouro é a nossa família. Oh Deus, e claro, quem são os casados aí, começando do cônjuge, vem os filhos, vem seus pais, vem seus avós, vem seus tios, primos, sobrinhos, enfim, toda a parentela, toda a família, ó Deus, nós oramos agora. Ó Deus, nós abençoamos agora. Ó Deus, essa pessoa, sua família, ó Deus, ainda não foi salva, ainda não tiveram experiência real com o Senhor, não nasceram de novo, ó Deus, eu oro agora, eu te peço, se eu posso, ó Deus, gerar circunstâncias, se eu posso, ó Deus, proporcionar, ó Deus, a oportunidade dessa salvação. Mas como nós compartilhamos aqui, que a primeira coisa seja a oração, ó Deus, que essa pessoa possa estar em oração, possa estar, ó Deus, pedindo, possa estar, ó Deus, intercedendo pela sua família, Pai, que esse é o primeiro passo, ó Deus, porque nós sabemos que quando alguém trabalha, mas quando alguém ora, Deus trabalha. Oh Deus, e que possamos estar orando pela nossa família, intercedendo pela nossa família e amando eles em oração, mesmo que não tenhamos um relacionamento de intimidade, mas que na tua presença, ó Deus, possamos amá-los e declarar nosso amor por essas pessoas. Em segundo ponto, ó Deus, que possamos viver esse evangelho, que possamos, ó Deus, viver para essas pessoas, ó Deus, que a primeira coisa que nossos familiares presta atenção não é as nossas palavras, ó Deus, mas sim na nossa vida, é no nosso exemplo, é na nossa vivência. E por último, ó Deus, traz oportunidade para que possamos compartilhar, não exortar, não coagir, não cobrar, como muitas pessoas fazem com seus familiares, trazendo sermões de cobrança ou de ameaças, mas, ó Deus, que possamos compartilhar o amor do Senhor. Então transborde esse amor no nosso coração, enche-nos ao ponto de nós transbordarmos na vida dos nossos familiares, ó Deus, esse amor do Senhor, essa graça, essa presença do Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E eu quero te dizer, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A tua casa é bendita, a tua casa é abençoada por Deus, em nome de Jesus. Um beijo no coração, até amanhã, se o Senhor nos permitir, ou melhor, até segunda-feira, amanhã é sábado, né? Nossa live de segunda a sexta aqui, o Café com Graça. Grande abraço e curta aí, compartilhe com seus amigos essa live. Como diz aí, né? Aperta o dedo aí, compartilhe com seus amigos, vá no canal do YouTube, Videira Patrocínio também, assista lá, e um abraço e até segunda, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.